Apoia Deus a escravidão? Os céticos vivem acusando o Deus bíblico de apoiar a escravidão. E como já era de se esperar, citam versículos isolados fora de seu contexto. Agora você vai entender de uma vez por todas qual a posição da Bíblia sobre esse assunto polêmico. Primeiro deve-se entender que a escravidão era uma realidade comum nos tempos bíblicos. Depois, deve-se entender também que aquela escravidão que ocorreu em Israel não era em nada parecida com a escravidão racial que contaminou o nosso mundo nos últimos séculos. Os escravos, servos, eram obtidos de vários modos. Muitos eram prisioneiros de guerra. Outros eram ladrões e deviam restituir o roubo com serviço. Se um homem devia dinheiro e não podia pagar, ficava escravo de seu credor. Havia também escravos que eram filhos de escravos e que tinham nascido na família de seus senhores. Essa última classe de escravos era geralmente tratada com mais humanidade que as outras. Certos indivíduos, de tão pobres, se vendiam a si mesmos como escravos e assim podiam ter todas as suas necessidades providas pelos seus senhores. Mas qual a atitude de Deus diante da escravidão? Deus mostrou que é contra a escravidão quando libertou seu povo da escravidão no Egito e depois, quando proibiu a escravidão entre os hebreus. Os hebreus que se tornavam escravos por motivo de pobreza ou crime só podiam trabalhar por 6 anos e depois seriam libertos. Além disso, não deveriam fazer trabalhos de escravos. Mas a pergunta é: se Deus proibiu a escravidão entre os hebreus, por que ainda permitiu que eles comprassem escravos das mãos dos estrangeiros? Apoiava Deus a escravidão? É claro que não. Essa atitude de Deus tinha um propósito. Apesar de a Bíblia não condenar especificamente a prática da escravidão, a lei de Deus usava de compaixão com os escravos. Talvez você não saiba, mas os escravos em Israel tinham direitos garantidos pela lei de Deus. Tais direitos faziam deles trabalhadores normais e remunerados. Os escravos tinham direito a um dia de descanso como qualquer trabalhador comum. Tinham direito à indenização por vexame provocado contra eles. Eles podiam também se casar com os filhos ou filhas de seus senhores, tornando-se assim membros da família. E se fugissem de seus senhores, não poderiam ser devolvidos para os mesmos. Isto era providencial, porque os escravos fugiam de senhores que lhes maltratavam,
e isso fazia com que os seus donos perdessem o direito de seus serviços. A lei de Deus proibia todo e qualquer maltrato a um escravo. Alguns escravos tinham privilégios que podiam até ser negados a membros da família de seu senhor. O ano sabático e o ano do jubileu eram datas em que cada senhor deveria alforriar, libertar seus escravos, a menos que tais escravos se recusassem a deixar o serviço. Existiam leis que protegiam os escravos a cada possível circunstância degradante por parte dos senhores malvados, estes para os quais era previsto punição. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Resumindo, primeiro, Deus permitiu que os hebreus comprassem escravos para libertar os tais escravos da opressão e tratamento desumano que lhes era imposto pelas nações pagãs. Segundo, a lei de Deus garantia a integridade física desses escravos e um tratamento mais humano. Terceiro, eles recebiam salário e tinham um dia para descansar como qualquer outro trabalhador. Quarto, e por fim, depois de um certo tempo recebiam a alforria, liberdade, se quisessem. Nas nações pagãs, tais escravos eram submetidos a um tratamento desumano e viviam como escravos pelo resto da vida. Então, para esses escravos era uma bênção quando podiam ser vendidos a um hebreu. Era o princípio de sua liberdade garantida pela lei de Deus. Entendeu agora por que Deus permitiu que seu povo comprasse escravos? Deus não apoia a escravidão.